Fala, Renato, tudo bem? Boa noite, prazer te ver, Ana. Prazer te ver, Miguel. Obrigado pelo convite, viu? Mais uma vez. Então, É vocês isso estavam aí. falando do Milei, né? Que coisa louca, né? Que falta total. Olha, nós tivemos nossa experiência, né? Alguém desclassificado, vamos colocar esse termo. São pessoas que não têm o mínimo de pudor. O Sarney, que tenho certeza que nenhum de nós três jamais votou nele, mas o Sarney falava na liturgia do cargo. Você tem que ter um respeito pela sua posição. Você é eleito presidente da República, você não pode fazer papo de mesa de bar. Nós tivemos o nosso, um desclassificado. A Argentina, que é um país que a gente sempre admirou pela qualidade da cultura política, educação política, escolheu agora o seu. E é uma competição difícil, né? Porque, do ponto de vista da formação, o Milei fez curso universitário, talvez conheça mais coisa do que o nosso, que é uma pessoa rude, né? Grossa, grosseira. Agora, é espantosa a competição entre os dois para ver qual consegue dizer mais besteira, ser mais ofensivo e ser mais ignorante. O Milei dizer isso do Lula é chocante, mas, na verdade, o que me choca mais é ele, de repente, dizer que poderia ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Quer dizer, como? Quer dizer, primeiro, o Prêmio Nobel vai para pessoas que fizeram uma reflexão, não para pessoas que agem de tal ou qual maneira. E segundo, porque o que ele está fazendo? Ele está conseguindo segurar a inflação a um preço altíssimo, a uma quebra da produção. A gente sabe que, de modo geral, os planos de combate à inflação, eles são um tanto recessivos. Às vezes, eles, inclusive, acarretam perda de salário. Quer dizer, às vezes oneram mais os assalariados do que os outros. Mas o plano dele é muito exagerado nisso tudo. Passa todos os limites. Quer dizer, a quebra que está havendo, que é de 5% do PIB cair em meses, é assustador. Mas, enfim, é ele, né? Exatamente. Professor, vamos mudar de Milei um pouco lá para o norte, lá para cima. Você acompanhou o debate? Trump versus Biden? Não, ou a não. discussão dele? Não, né? Eu li muito a respeito, mas eu não acompanhei. Ontem eu capotei, estava muito cansado, fui deitar cedo, então não assisti, mas quando acordei e vi as reações, eu fiquei muito chocado. É muito assustador a gente ouvir tudo isso, né? A gente vê que, enfim, um sujeito, outro desclassificado, né? Assim, fala o que ele dá na telha, não é um sujeito nem que pode dizer fala o que pensa, porque pensar é um verbo muito sofisticado para essa turma, para esses três nomes, Biden, Bolsonaro, Milei. Agora, ele saiu-se melhor que o Biden. O Biden, pelo que eu li, ele realmente não segurou a onda e é uma coisa talvez até enfim, de idade, de estar. Eu detesto falar mal de idade, mas, enfim, parece que ele já não está tão bem, né? Então é muito preocupante. Agora, sobre a eleição dos Estados Unidos, eu queria colocar um ponto que não tem sido colocado. As pessoas falam muito em porcentagem de votos e tudo mais. É importante, mas a eleição dos Estados Unidos não é pelo voto popular, é pelo colégio eleitoral, que é uma invenção do século XVIII com uma finalidade muito específica: evitar que o voto popular determinasse quem seria o presidente. Veja, há uma preocupação grande quando começam as democracias, Revolução Americana, Revolução Francesa, que é o medo do povo. O medo do povo é uma questão básica que aparece lá. Então, o que se inventa? Uma série de coisas. Primeiro, o voto censitário. Só vota quem tem uma certa renda, um certo dinheiro. Império do Brasil era assim, França era assim, Inglaterra era assim. Segundo, o Senado. Inventa-se um Senado, que é uma assembleia assim, que não é eleita pelo povo, vitalícia, ou que tem mandatos mais longos, mas que funciona como uma câmara de contenção da vontade popular, que se expressaria mais fortemente, mais imediatamente na Câmara dos Deputados. Terceiro, se renova a Câmara dos Deputados parcialmente. Argentina. Na Argentina, a Câmara dos Deputados é renovada pela metade a cada 3 anos. Então, se tiver uma grande avalanche de um sentimento popular, vai demorar 6 anos até isso mudar a Câmara dos Deputados, vai mudar tempo até afetar o Senado. Então, e nos Estados Unidos inventaram o colégio eleitoral, que tem o mesmo número de representantes por estado que os deputados e senadores daquele estado, mas não podem ser deputados e senadores, quer dizer, é uma votação indireta.
Acontece que, ao longo do tempo, ficou praxe que em cada estado todos os votos eleitorais, isto é, esses votos que ele tem no colégio eleitoral, são atribuídos ao partido que teve mais votos no estado. Isso traz um resultado agora, que é o seguinte: dos 50 estados dos Estados Unidos, uns 40 você já sabe quem vai ganhar. 40 não tem a menor chance, uma parte é democrata, ou Nova York e o norte da costa leste, a costa oeste, e pouco mais que isso. E os estados que estão entre eles, e o sul dos Estados Unidos, são republicanos. Isso não muda. O que muda? Uma meia dúzia, 6, 8 estados, não chegam a 10, que que podem oscilar de lado, podem mudar de lado. Então, a campanha eleitoral mesmo tem que ser jogada nesses estados. E pior ainda, tem que ser jogada em algumas regiões desses estados. Então, por exemplo, Michigan. Michigan deu maioria ao Trump em 2016, mas em 2020 a comunidade negra, sobretudo de Michigan, foi maciçamente a favor do Biden e deu vitória a ele. Então, você tem que assegurar esses votos dos negros, evitar que outros de Michigan vão para o outro lado. Então, é meia dúzia de estados. O Trump sabe disso muito bem, e o jogo do Trump nunca foi para ganhar a eleição popular. Foi sempre para ganhar no colégio. Aliás, no nosso século, já teve 2 vezes que o colégio eleitoral deu vitória a quem perdeu para o povo. Foi em 2000 com a eleição do Bush 2 e agora em 2016 com a eleição do Trump. Perderam no voto popular. 3 milhões de votos a mais para Hillary sobre o Trump, e ele, mesmo assim, ganhou. E lembrem que quando o Trump perdeu em 2020, ele ligou para o secretário da Geórgia, dizendo: faltam 10.500 votos para mim, me arruma esses votos. Ou seja, ele não precisava de alguns milhões de votos, assim, tipo um Aécio, vamos dizer, em 2014. Ele precisava de 10.500 votos para virar a mesa. A eleição nos Estados Unidos, vamos ser francos, é tapetão. Quer dizer, é o tapetão que ganha, que é o colégio eleitoral. Geralmente, o colégio eleitoral está afinado com o povo. Geralmente, mas acontece que não. E este ano, eu não sei se o Biden vai perder no voto popular. Pode ser que ganhe. Mas toda a aposta do Trump, que tem que ser contraposta pelos democratas, está nesses estados, nesses estados que eles chamam de swing states, estados pêndulo, e vão para um lado, vão para outro. Agora, é inquietante, e o pior é que esse sistema eleitoral, como ele beneficia os republicanos, como os republicanos jogam muito sujo, então não vai ser mudado tão cedo. Pra vocês terem ideia de como é o jogo sujo, Estados Unidos tem voto distrital para a Câmara de Deputados. Só que os distritos são desenhados pelas legislaturas dos estados. O que os estados republicanos fazem? Eles botam num programa de computador sessões eleitorais de modo a garantir uma repartição de distritos que confine os eleitores democratas em alguns poucos distritos e garanta que os republicanos tenham mais assentos no legislativo do que a proporção deles garantiria. Essa é a vantagem do voto proporcional. É mais difícil esse tipo de fraude que nos Estados Unidos é tão cometida. Então, é muito complicado isso, né? É ruim isso. O Renato, tem a capa da Time, já saiu, já divulgaram a capa da Time. Vou pedir para o Guilherme colocar aqui para a gente ver como é que está o clima no Partido Democrata depois desse debate, né? As coisas estão sinistras, né? Things are dark. Os democratas estão entrando em pânico com a performance de Joe Biden no debate e que pode acontecer depois. Aí está lá, panic. O Joe Biden. Pode tirar. Agora, um dos problemas da reeleição, Miguel, é que na reeleição a única pessoa que decide se vai concorrer ou não à reeleição é o próprio que está no cargo. Veja, aqui no Brasil nós tivemos uma experiência muito ruim quando o Olívio Dutra era governador do Rio Grande do Sul, e aí o Tasso Genro decidiu concorrer contra ele na convenção do PT. O Tasso ganhou na convenção do PT e perdeu na eleição, porque a oposição disse claramente: se nem o PT gosta do seu governador, por que nós vamos votar no PT? Então, da mesma forma, se o Biden quer concorrer, se Dilma quis concorrer em 2014, não tem santo que tire. O único jeito seria o Biden, ele próprio, dizer: estou fora. Mas, olha, falta um mês para as convenções. Como que vai se definir alguém nesse período? Muito difícil. E a vice dele, Kamala Harris, não
não arrebentou a boca do balão, quer dizer, não trouxe uma imagem de alguém que represente uma coisa forte. Então, eu acho, concordo, até o Thomas Friedman, que é um jornalista do New York Times, que a gente, um articulista, na verdade, New York Times da ala progressista, até ele falou, pelo amor de Deus, Biden, meu amigo Biden, saia, ceda lugar a outra pessoa. Mas está difícil, viu? Alô? Desculpa, professor, a gente estava aqui operando, deixamos sozinho. Professor, vamos então falar de uma outra eleição, que é daqui 2 dias. O parlamento francês Meu Deus. vai ser definido em 2 turnos, no domingo, dia 30 de junho, e no dia 7 de julho. Inclusive, também, se você puder explicar um pouquinho como funciona aí essa eleição, que é uma eleição diferente, em 2 turnos, né, para parlamento. A gente também não está muito acostumado a ver esse tipo de método de eleição para parlamento. Primeiro, foi um ato intempestivo do Macron, assim, na noite da apuração das eleições para o Parlamento Europeu, ele decidiu chamar eleições, 20 dias antes de começarem os Jogos Olímpicos. Hoje, a extrema-direita está com 35%, a Nova Frente Popular está com 29%, que é um ajuntamento aí da esquerda, que eles conseguiram fazer ali algo que não se via na França há um tempo. E, em terceiro, tem aí o grupo do Macron. O que você está pensando? Antes do Renato falar, deixa eu só acrescentar um contexto, que o Macron tomou essa decisão intempestiva porque o partido dele, o grupo dele, teve um desempenho muito ruim nas eleições parlamentares do Parlamento Europeu. Ele perdeu muitos assentos, e a extrema-direita, reunida em torno do Le Pen, ao contrário, avançou muito. Foi um dos maiores avanços em toda a Europa de um grupo de extrema-direita, foi nessa eleição do Parlamento Europeu. Aí o Macron, num gesto, né, que até agora ninguém entendeu direito, ele dissolve o parlamento, pede novas eleições, e estamos aqui. Por favor, Renato. Rapidamente, em torno da Marine Le Pen, que é a líder... Vamos começar pelo gesto nacional, e o Bardella, né, esse jovem que disputou aí, que é o Bolsonaro deles. Assim. Pois é. Bom, está assustador mesmo. Vocês já colocaram, vamos dizer, o patos que a gente está vivendo em relação a essa eleição francesa. E a eleição europeia não foi tão ruim. Foi muito ruim na França, em que a extrema-direita chegou perto dos 40%. Mas na Alemanha, a extrema-direita cresceu, mas teve 15%. Somando os partidos da coligação de governo na Alemanha, coligação que tem os social-democratas, os verdes e acho que os liberais, somando, ela deu 30 e poucos por cento. Quer dizer, é invertido. Na França, a extrema-direita teve o mesmo que a coligação de governo progressista da Alemanha teve. E a extrema-direita alemã teve a mesma votação que o Macron. Agora, para o Macron foi uma surra, porque, veja, ele se elegeu em 2017 como um candidato solo, ele não tinha partido, não tinha nada. Ele criou um grupo chamado Em Marcha, que são os iniciais dele, o que já mostra um pouco, vamos dizer, a modéstia, só que não, do presidente da França. Depois ele transformou esse partido, mudou de nome, foi mudando de nome. França tem essa coisa, o partido muda de nome o tempo todo. Chamou-se a República em Marcha, depois agora se chama Conjunto, Ensemble, ou Juntos, se vocês quiserem. E o fato é que realmente está virando pó, e provavelmente vai virar pó nessas eleições. O sistema, é bom a gente explicar o sistema, porque assim como o sistema americano é único, peculiar e esquisito, o da França é único, peculiar, mas não esquisito. É o seguinte, é um parlamentarismo com forte presença presidencial. Então, o presidente é eleito cada 5 anos, e ele é uma espécie de Júpiter. Inclusive, comparam o presidente da França a Júpiter, uma espécie quase de um deus que está mandando nas coisas, e o Macron assumiu muito essa figura, que certamente tem a ver com o de Gaulle, que foi o criador desse modelo, e com Mitterrand, que também exerceu o poder de maneira um tanto imperial. Agora, acontece que o que eles chamam de governo não depende do presidente. O governo é parlamentar, ou seja, é o primeiro-ministro que tem que ter maioria no parlamento, senão ele cai. Então, o que acontece
o Macron convocou eleições porque ele não teve, nas eleições de 2 anos atrás, maioria clara no parlamento. Teve maior bancada, mas não teve metade mais um. Então, o sistema francês permite que o presidente nomeie um primeiro-ministro e esse não precisa do voto de confiança do parlamento, que também é uma coisa curiosa. Normalmente, no parlamentarismo, você monta o seu gabinete, vai ao parlamento e tem maioria absoluta para governar, ou então você não governa. Na França não precisa, o que fortalece o presidente. E aí o que acontece? Durante 2 anos, eles governaram usando um artifício que é que permite, quando o governo não tem maioria a favor, que ele diga, esta lei vai passar, a não ser que vocês derrubem o governo, a não ser que vocês votem uma moção de censura, que é a coisa interessante do parlamentarismo. Você pode trocar o governo sem grande estresse. O governo perde apoio, sai, entra outro. Aqui, quando tivemos a crise da presidente Dilma, se o parlamento tivesse tirado a presidente Dilma, teria sido muito menos estressante do que o golpe de Estado, inventando pretextos que não existiam com as tais das pedaladas fiscais. E, por sinal, seria muito possível tirar a presidente Dilma e colocar uma pessoa da mesma linha política, não precisava ser alguém que traiu a chapa pela qual foi eleito. Mas, enfim, o fato é que tudo indica que a extrema-direita vai ter maioria absoluta no parlamento. Bom, os 2 turnos, é importante dizer. Sendo um regime parlamentarista, é comum que o voto seja distrital. O voto distrital quer dizer que não é uma eleição, são 577, uma para cada vaga. E nessas eleições, em cada uma, ou tem que haver maioria absoluta, ou então tem um segundo turno. O segundo turno das eleições parlamentares é curioso, porque ele vai nele todo mundo que teve pelo menos 1/8 dos votos possíveis naquele distrito. Então, acontece ter 2 candidatos no segundo turno e ter 3 e até 4. Teoricamente, seria possível ter 7, mas nunca aconteceu, até porque geralmente se concentram. Então, no domingo, nós vamos ter uma eleição na qual alguns vão ser eleitos já. Eu calculo que o partido da extrema-direita vai ter 100 cadeiras. Se ele tiver 150, vai ser provavelmente um tsunami da extrema-direita. Se ele tiver 100, o jogo não está fechado. No segundo turno, resta ver se vai haver uma união contra a extrema-direita. Isso significaria os candidatos de esquerda que não passaram apoiaram os nomes do Macron, e não vão ser tantos. E, inversamente, os candidatos do Macron apoiaram os da esquerda, e vão ser mais numerosos. Eu acredito. Olha, isso é aposta, gente, mas enfim, não custa apostar, né? Não estou pagando nada. Eu calculo que a extrema-direita vai ter de 100 a 150 cadeiras, que a esquerda vai ter 50, que o Macron vai ter 20 no primeiro turno. E o que tiver acima disso, de cada um deles, é lucro. Mas, se no segundo turno a extrema-direita tiver metade mais um, a festa acabou. O Macron vai ter que nomear um primeiro-ministro dela, ele que escolhe. O Bardella está dizendo que vai ser ele pode escolher outra pessoa, mas vai ter que ser alguém da extrema-direita com confiança nela no parlamento. E aí a gente pode imaginar o que vai ter. Um ataque em regra contra os imigrantes, árabes e negros, sobretudo. Brasileiros, latino-americanos, nem tanto, a não ser que sejam de pele mais escura. Aí também vão ser discriminados. E vamos ter uma série de medidas políticas para favorecer o grande capital, em detrimento de políticas sociais. Na educação, o que se prevê é um horror, porque eles prevêem acabar com os sistemas de estímulo aos alunos mais fracos, que geralmente são os alunos com menos repertório, mais pobres, e que, mesmo o Macron sendo um governante centro-direita, existe uma preocupação de como melhora a aula desses alunos. Isso vai acabar com a vitória da extrema-direita. Na melhor das hipóteses, a extrema-direita não ganha, mas é difícil a esquerda ganhar a maioria absoluta. Aí como vai ser? Só Deus sabe. Quer dizer, vai haver um governo um ministério, né, de esquerda? Pouco provável. Vai haver uma aliança entre a esquerda e o Macron? Difícil, porque o Macron já deixou claro que ele quer negócio com a direita, não com a extrema-direita, mas com a direita. Eu acho que o Macron, o partido dele vira pó, viu? E o partido tradicional da direita também vai virar meio pó. Você tem aí o resultado das pesquisas, então, né? Esse aqui é um monitoramento do Financial Times. Eles pegaram aí desde o começo
junho até ontem. Os últimos dados são de ontem, 27 de junho. E aí, olha aí os números, 36,1, né, para o ajuntamento, reunião nacional, não sei como traduz exatamente o Rassemblement Nacional, a Nova Fronte Popular da esquerda, 28,4, e o ajuntamento da cidadania, né, o 20,2% do Macron. E lá embaixo os republicanos. Os republicanos só vão conseguir eleger alguém se colarem num outro partido. Talvez eles... Olha, vai ser em francês falam raz de marée, vai ser um maremoto, tudo isso daí, vai ser assustador. Veja que o percentual da Nova Frente Popular, o percentual do partido Macron, que é o terceiro de cima para baixo, estão estáveis, sei lá, faz mais de 2 semanas. A União Nacional, que é como os portugueses traduzem, acho que fica melhor união do que reunião, a União Nacional foi crescendo. Os republicanos oscilam, mas eles estão com muito poucos, né? Com 7%, eles não vão nem para o segundo turno, em boa parte na maior parte dos distritos. Mas isso também depende muito de cada distrito. Tem distritos que são de tranquila eleição de fulano ou beltrano. Mas lembre uma coisa, 93% dos municípios franceses colocaram a União Nacional em primeiro lugar. 93%. Onde que a União Nacional perdeu foi, sobretudo, na região parisiense, em algumas grandes metrópoles, como Lyon, por aí. Mas o quadro é assustador. E aqui, professor, são os temas que, segundo o Financial Times, seriam os temas de maior interesse da população francesa. Os temas sociais, que eu acho que aí entra a questão da educação, como você estava citando, os temas econômicos, depois, em terceiro, a questão da imigração, depois segurança pública e meio ambiente, né? Environment, meio ambiente. Olha, teoricamente isso é bom para a esquerda, porque questões sociais são mais de esquerda. Eu pensei quando eu vi também. Imigração e insegurança são temas mais para a extrema-direita. Mas, na prática, como o Financial Times é um órgão das finanças, ele não fez a mesma distribuição que eu vi no Le Monde, que eu não tenho de cabeça. No Le Monde, a divisão era mais temática, estava mais a questão, por exemplo, a questão da educação estava bem no fim da lista, por exemplo. Então, é preocupante. Talvez eles juntaram, né? Essa é uma pesquisa da Ipsos. Eles devem ter juntado todos os temas sociais. Ipsos, é a mesma que fez para o Le Monde. Eles devem ter feito uma coleta diferente. Mas o que é muito preocupante é uma pesquisa que eu vi. Por que as pessoas votaram na extrema-direita? Porque o Macron dissolveu, não dá muito para entender, mas dá para entender o seguinte: 2 anos atrás ele conseguiu a maioria absoluta para ele se eleger e não conseguiu maioria absoluta na Câmara. Então, a gente sabia que ele iria querer dissolver o parlamento em algum momento para tentar ter maioria absoluta. Mas, para fazer isso, o melhor era ele dissolver num momento que fosse bom para ele. O maluco é que ele dissolveu num momento péssimo para ele. O partido dele caiu tanto de votos nas europeias. E aí, então, eu tenho a impressão que ele deu uma de psicanalista de algibeira. Tipo, gente, é isso mesmo que vocês querem? Ou só um voto de protesto, um voto contra, ou vocês querem mesmo botar esse bando de maluco no governo, esse bando de gente racista, preconceituosa, num partido que foi criado por gente que colaborou com os nazistas. É isso que vocês querem? Ele colocou as pessoas em brios, como se diz. Só que as pessoas estão com tanta raiva do Macron, o Macron ficou tão impopular, que não foram nessa. 2 anos atrás, o Macron ganhou no segundo turno, porque teve um aporte da esquerda. E ele disse algumas coisas para atrair apoio da esquerda e depois rifou. E lembre, é o presidente que enfrentou o caso dos coletes amarelos. O que foi isso? Quer dizer, ele criou um imposto sobre a economia carbonizada. A ideia era descarbonizar a economia. O que é correto, ecologicamente. Só que o imposto ia cair muito sobre gente pobre ou de baixa classe média, morando nas periferias ou nos vilarejos, que precisa do seu carrinho velho que anda de diesel. E o diesel ia pagar um imposto alto. Isso levou aos coletes amarelos, que é um movimento que não foi partidário. Meu filho fez um belíssimo trabalho de iniciação científica sobre eles, que ele estava na França durante esse período, foi a 12 manifestações em 12 cidades diferentes. E aí, o que ele pegou nisso? Ele achou que era um movimento progressista. Muita gente achou que não era.
era um movimento que preparava a direita. O fato é que esse movimento mostrou claramente que o Macron não tinha interesse na repercussão social do que ele dissesse. E depois, a sequência disso foram os protestos contra a reforma da Previdência, que a França leva muito a sério. Quer dizer, aqui no Brasil, você vai piorando as condições de previdência para as pessoas que estão a ponto de se aposentar, não tem as manifestações de rua maciças que houve na França. Então, o Macron ficou com a impressão de alguém, e agora vou citar a frase do presidente anterior a ele, que inclusive o teve como ministro, o François Hollande. Ele disse: o Macron não é o presidente dos ricos, é o presidente dos riquíssimos. Verdade ou não, passou essa imagem. Então, nós temos uma indignação com ele gigantesca. E, ao mesmo tempo, o Macron teima. Ele, de repente, vai e fala que a esquerda, que não é extrema, mas fala que a esquerda está sob controle de uma extrema esquerda, e acrescenta ainda um delírio, que é dizer que é o partido imigracionista, que a Nova Frente Popular é imigracionista, ou seja, que ela quer fazer o que a extrema-direita chama da grande substituição, substituir o povo branco, francês da gema, por árabes, muçulmanos, sei lá o quê. Então está havendo um jogo do Macron que torna muito difícil tudo. Porque, na verdade, o que o Macron queria era que esses republicanos, que estão no fim da fila, com 7%, tivessem feito um acordo com eles. E que que ainda pegassem um pouco dos socialistas. Com isso, ele esperava ter uma maioria na Câmara. Não vai ter, tudo indica que não vai ter. Então, é muito triste essa situação, fruto da irresponsabilidade e da vaidade do presidente da França. Renato, o Macron também, ele acusou a esquerda francesa de antissemita, ele falou recentemente isso. O Macron, ele tem sido um dos presidentes europeus mais agressivos do ponto de vista na guerra na Ucrânia. Foi ele que falou que estaria disposto a enviar tropas para a Ucrânia, que imediatamente o presidente alemão, Olaf Scholz, falou: não, isso não vai fazer, não vai mandar tropas. Até o chefe da OTAN se viu obrigado a refutar o Macron. E agora, Renato, você tem a sociedade francesa é muito mobilizada, né? Você tem vai ser interessante ver, caso a extrema-direita ganhe, ocupe o cargo de primeiro-ministro, vai ser responsável pela segurança interna da França, porque os franceses têm uma sociedade muito organizada, né? Eles têm uma sociedade, tem essas grandes universidades francesas, que são todas muito progressistas, uma sociedade muito mobilizada. Paris resiste, né? Porque eles não ganham, eles não conseguem, eles têm muito voto também em Paris, mas não ganham em Paris. Como é que você acha que vai ser esse embate entre essa grande sociedade civil francesa progressista e a extrema-direita? Olha, antes disso, só sobre o antissemitismo. De fato, houve alguns candidatos, sobretudo da França submissa, que falaram de forma muito radical contra Israel. Alguns até apoiaram os atentados 7 de outubro. Naquele momento, uma chacina de 1.200 pessoas, que não é algo que a gente possa aplaudir. Eu não vejo como aplaudir isso. Embora depois Israel tenha conseguido virar totalmente o lado e tenha matado mais de 30 palestinos para cada israelense, o que é inadmissível, né? Quer dizer, de qualquer forma, a chacina conduzida por Israel é pior, em termos de números, do que os assassinatos pelo Hamas do dia 7 de outubro. Agora, a acusação de antissemitismo não faz muito sentido. A gente entende que a comunidade judaica é muito suscetível a qualquer indicação nesse sentido, dada a dimensão gigantesca da chacina feita por Hitler, o assim chamado Holocausto. Agora, tem algumas centenas de casos de antissemitismo repertoriados na França, sem grandes vítimas, enquanto o grande racismo que hoje prevalece naquele país é contra árabes. É contra árabes e também contra negros. São as principais populações alvo de racismo. Então, isso é um pouco, vamos dizer, deslocar a questão. Mas a mentalidade europeia é muito suscetível ao antissemitismo, então a gente tem que entender isso, mesmo que a realidade seja mais do preconceito contra os árabes. Quanto ao que vai acontecer no day after da desgraça? Bom, primeiro, do ponto de vista institucional, Macron ainda tem 3 anos de mandato. Se ele não for um estúpido, ele mantém-se no governo e faz uma guerrilha contra a extrema-direita, talvez até,
e aí poderia ser um resultado positivo de toda essa desgraça, talvez até conseguindo mostrar que a extrema-direita não tem a menor condição de governar, vai fazer um monte de bobagem, não vai melhorar a França, e então, vamos dizer, o efeito positivo de uma vitória da extrema-direita seria a desmoralização dela, seria um efeito positivo. Mas é muito preocupante, Miguel, o fato de que Argentina e França, dois países que nos respectivos continentes têm a fama de serem países de uma cultura política muito grande, como você acabou de mencionar para o caso francês, estejam a ponto, um deles elegeu e outro esteja talvez na possibilidade de eleger esse pessoal, essa turma. Não vou usar palavras piores, quase saiu uma palavra pior, mas é estranho isso. O que vai acontecer depois? Vai haver muito protesto. O francês protesta, o francês vai às ruas, o francês grita. Não vai ser fácil esse governo. Agora, a gente vê pela Argentina. Na Argentina, eles estão indo bater direto na rua. Na França, eu não creio que a polícia faça a mesma coisa, até porque tem uma tradição republicana. Uma discussão que está sendo importante é que altos funcionários de carreira, que não são partidários, porque a França tem uma burocracia de Estado muito qualificada, a gente chama de burocracia weberiana, gente que serve o Estado e não o governo. Muitas das pessoas estão dizendo, eu não governo, não vou servir à União Nacional, não vou trabalhar para eles, não vou, se eu for governador nomeado de um departamento, que é a divisão territorial, prefeito, eles chamam, mas não é o nosso prefeito, porque não é eleito porque é uma dimensão mais ampla territorial. Vários prefeitos estão dizendo, eu não vou ficar expulsando o estrangeiro, eu não vou bater nas pessoas que se manifestem, eu não vou cortar tais coisas. Então, é possível que haja uma parte da administração que se limita, ou uma parte que diga, não, nós vamos aplicar a lei, vamos obedecer o que o governo mandar, no que for dentro da lei. O que for fora da lei, não. Vejam, eles estão querendo, por exemplo, impedir quem tem duas nacionalidades de exercer uma série de cargos. Bom, há 3 milhões e tanto de franceses que são duplos nacionais, alguns até são brasileiros. Então, a ideia é, eles não são confiáveis, não vamos nomeá-los para cargos. Para quais cargos? Ministro da Defesa? Chefe do Serviço Secreto? Você poderia até dizer, tá bom, mas e outros cargos? Há uma grande quantidade de cargos de confiança do governo. Vai tirar todo esse pessoal? Vai perseguir quem não seja francês da gema, para usar um termo antigo, que a gente já teve no Brasil? Isso tudo pode ter uma oposição no seio da própria administração pública. A França, enfim, tem uma administração, uma história de tradição, valores republicanos mais intensos do que qualquer outro país que eu conheça. Por isso que fico preocupado mesmo, viu? E na França, quando se fala valores republicanos, não é uma coisa vaga, é muito preciso. É separação do Estado e do partido, separação da Igreja e do Estado, respeito aos direitos humanos. É um pacote gigantesco que está dos valores republicanos. E a grande escola da República é a escola mesmo, escola primária. É lá que as pessoas, desde 1870, são alfabetizadas, criando uma sociedade que tem um ponto de partida mais próximo para todo mundo, não é o mesmo ponto de partida para todos, mas é muito mais democrático do que no Brasil, do que em outros países que eu conheço, e estabelecendo também valores comuns. Então, isso tudo está em risco com a União Nacional. E é assustador que uma parte da população seja tão revoltada com Macron que ela aceita qualquer coisa, porque é isso mesmo, União Nacional é qualquer coisa. Renato, tem um superchat aqui do... Peraí, desculpa. Do muchacho, professor Janine. Na Inglaterra, os trabalhistas devem retomar o governo depois de um longo período conservador, porque esse fato tem tido pouco espaço no noticiário brasileiro. Antes do senhor responder, Renato, deixa eu só avisar aqui que a gente vai terminar o bloco daqui a pouco, aí então vai ser a sua última resposta. Eu tenho outro convidado que já está aqui nos bastidores, mas então a última parte, essa é uma pergunta sobre a Inglaterra. Olha, muito boa a sua questão. De fato, na Inglaterra está tudo bem sinalizado de que os trabalhistas devem ter uma vitória acachapante. Calcula-se que dos 650 lugares na Câmara, eles vão ter 400 e tantos, talvez 450. A maioria, como não existe há muito tempo, os conservadores devem cair a menor minoria deles, a menor bancada em 100 anos, coisa assim. E por que não está sendo noticiado?
Eu não sei. Talvez, a sua pergunta dá a entender que talvez porque seja uma vitória mais à esquerda. Eu até pensaria que é porque não tem, vamos dizer, toda a emoção que a eleição francesa está trazendo. A eleição francesa, ela nos deixa suspensos diante de um perigo muito grande. Porque se França e Estados Unidos elegerem gente de extrema-direita, o mundo terá voltado a uma guinada que a gente pensava que estava superada. Vejam, a vitória do Biden, apesar de todas as limitações e falhas do Biden, ela representou um alívio grande em relação àquele horror que era o Trump. Se o Trump se eleger, isso traz um poder muito grande para ele, ainda mais que agora ele chega com mais disposição a fazer maldade do que antes, e a França não tem o mesmo efeito prático, mas tem um efeito simbólico gigantesco. Sem contar que é um dos dois pilares da União Europeia, o outro sendo a Alemanha. Então, eu acho, mas de qualquer forma, é importante a gente acompanhar a eleição britânica, né? Embora também, desde que a Inglaterra saiu da União Europeia, ela tenha perdido um pouco da sua importância. Mas eu queria agradecer muito, Miguel, a você, a Ana, sempre um prazer estar com vocês, e você para que domingo as coisas saiam um pouco melhor, para que o Espírito Santo ilumine os franceses, eles votem de forma mais sensata do que votaram os brasileiros em 2018, do que votaram os argentinos no ano passado e do que votaram os americanos em 2016. Vamos torcer para que haja essa iluminação. Vamos também esperar que a eleição do Irã também traga um resultado melhor, porque é muito... Tem eleição no Irã. Tem no Irã também. Tem no Irã, morreu. Porque morreu o presidente lá. Né? Pois é. Gente, então, boa noite a todas, todos. Tchau, muito obrigado a vocês dois, viu? Tchau. Abraço, Renato. Vem, estamos de volta.